Olá pessoal, tudo bem? Então trouxe aqui para você esse tipo de problema. Ó. Considere uma equação desse tipo, agora dependendo de três variáveis, x, y e z. E aí a pergunta é o seguinte, quando é que essa equação define z como função de x e y? Né? Aqui não necessariamente a gente vai conseguir de forma explícita isolar z em função de x e y. Então como é que a gente vai calcular as derivadas de z com relação a x ou de z com relação a y nessa equação se a gente não consegue definir de forma explícita? E aí é onde vai entrar justamente o teorema da função implícita. Então se você quer ver como é que a gente consegue mostrar isso aqui e derivar z em função de x ou em função de y, fica até o final dessa aula para que você saia sabendo de tudo. Roda a vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can... Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, olha só, o teorema que vai nos ajudar, né, aqui para resolver esse tipo de problema, para saber quando é que z, né, é função de x e y, e como é que a gente faz para calcular a derivada parcial de z com relação a x e a derivada parcial de z com relação a y, né, definida implicitamente por essa equação, é justamente nesse caso, o segundo caso do teorema da função implícita, tá bom? Aqui a gente vai considerar uma equação com três variáveis, que é o nosso caso aqui, tá certo? E que genericamente, inclusive, a gente pode colocar assim, ó, f de x, y, z igual a zero, tá? Então, genericamente, né, o teorema está escrito para esse tipo de equação aqui. Então, o que é que ele fala? Bem, eu tenho aqui a função, né, que é essa que eu estou chamando aqui de f grande, em que suas derivadas parciais são contínuas, tá bom? Em um ponto ABC. Além disso, a função se anula no ponto, ou seja, ela atende à equação. E a derivada parcial com relação a z no ponto P, ela é diferente de zero, certo? A gente olha pontualmente nesse ponto P aqui. Aí o que é que acontece, professor? Bem, se isso acontecer, a gente vai conseguir uma vizinhança, tá, desse ponto aqui, AB, ou seja, as coordenadas x e y aqui, ó, do ponto P, original, e uma função diferenciável, z, que depende de x e y, ou seja, isso está nos dizendo que eu estou encontrando, tá bom, que essa equação aqui ela está definindo implicitamente z como função de x e y, tá certo? Professor, e quem é essa função? A gente não consegue identificar. Tá certo? O teorema apenas garante a existência, mas ele não diz como é a função, tá certo? Então, existe essa função diferenciável z, f de x, y, tal que isso aqui acontece, ou seja, esses pontos x, y, f de x, y continua no domínio, tá certo? Ou seja, o gráfico, né, da função f, ela faz parte do domínio D, continua lá dentro, para todo x, y nessa vizinhança, e ela atende que o f de AB é o próprio C. Aqui, tá? Além disso, a gente garante, ó, que a equação ela continua sendo satisfeita, né, numa vizinhança do ponto xy. Numa vizinhança do ponto Q, perdão. Tá certo? Para todo xy nessa vizinhança, a equação ela continua sendo satisfeita. Tá bom? Ou seja, antes, olha só, a gente sabia, né, ó, que em um ponto a equação era satisfeita. O teorema também está nos garantindo que agora a gente consegue, né, uma vizinhança de modo que isso aqui continua sendo atendido, tá bom? E além disso, ele nos dá como a gente derivar. Então a derivada parcial de z com relação a x é igual a menos a derivada da f grande com relação a x sobre f grande com relação a z, e a derivada de z com relação a y é menos fy sobre fz. Tá bom? Aí você, de novo, né, como a gente viu lá no caso 1. Professor, vou ter que decorar esse negócio? Não. Inclusive, a gente vai fazer o seguinte, ó, vou fazer até uma coisa diferente. Nesse exercício aqui, vamos aplicar, só que eu vou fazer diferente. O que é que eu vou fazer diferente? Eu não vou olhar z como função de x e y, como está colocando aqui no teorema. Porque é justamente o que acontece com você na maioria dos exercícios.
o enunciado em geral sempre acontece, né? Olhando z como função de x e y, mas na hora que o professor passa o exercício para você, ele diz o seguinte: olhe x como função de y e z e calcule as derivadas parciais de x com relação a y e de x com relação a z. E aí, como é que eu faço? Aí você, não, professor, é só a gente transcrever o mesmo teorema para a variável x. Exatamente. Mas e se na hora que você estiver fazendo uma prova você não lembrar disso aqui? Será que você consegue encontrar a expressão para as derivadas parciais? Consegue sim. Se você assistiu nossa aula de regra da cadeia, eu tenho certeza que você vai fazer. Eu vou só apagar aqui o quadro e aí nós vamos fazer juntos, tá bom? Bem, então vamos aqui para o exercício. Né? Então, digamos que você não lembra. Eita, professor, não lembro o teorema da função implícita, não vou conseguir fazer a questão. Consegue. Olha só, vamos só relembrar. Tá? Então, o exercício que vai estar para você é o seguinte: ó, considerar a equação, determinar a derivada parcial de x com relação a z e x com relação a y, supondo, né, que x é uma função de y e z que é definida implicitamente por essa equação. Tá bom? Então, como é que a gente faz, professor? Da seguinte maneira. Ó, isso aqui é uma função, né, ó, que depende de x, y e z, tá certo? Então, é uma f grande aqui que depende de x, y, z. Aí lembra como a gente aprendeu a regra da cadeia, né, para funções de várias variáveis. A gente montou lá a nossa árvorezinha. Aí a gente vai fazer da seguinte maneira. Ó. Eu vou pegar a minha função f, ela depende de quais variáveis inicialmente? X, y e z. Então, eu vou colocar aqui, ó, x, y e z. Eu não estou dizendo que eu estou olhando x como dependendo de y e z. Então, você vai fazer isso com todas as variáveis, tá? Então, você vai fazer aqui, ó. Vou até colocar uma cor diferente aqui para vocês. Então, vai ficar aqui, ó, y, z. Tá? Mesma coisa, ó, para o y. Y, z. Mesma coisa aqui, y e z. Pronto. Aí, quem é que a gente quer calcular? Ah, a gente quer calcular, professor, a derivada de x com relação a z. Beleza. Então, o que é que a gente vai fazer? Vou calcular a derivada de f com relação a z. Porque lembra que a gente tem isso aqui igual a zero, né? Ó. Então, eu vou derivar ambos os lados com relação a z. Bem, quando eu derivar zero com relação a z, já dá zero, né? Aí do lado de cá é que vai aparecer a relação da derivada de x com relação a z. Tá bom? Então, olha só, lembra, como é que a gente faz? Derivada parcial de f, né, ó, com relação a z, vamos colocar aqui, ó. Com relação a x, perdão, derivada de f com relação a x. Aí eu não quero com relação a z, né, então, derivada parcial de x com relação a z. Tá bom? Essa é a primeira que vai aparecer aqui. Então, derivada de f com relação a x vezes a derivada de x com relação a z. Mudou o ramo, lembra, fica somando, né? Aqui, ó, derivada de f com relação a y, eu quero com relação a z. Derivada de y com relação a z. Então, derivada de y com relação a z. Tá bom? Pode colocar assim ou YZ, né? Qualquer uma das notações. Depois, ó, mudou novamente o ramo. Agora, ó, derivada de f com relação a z, derivada de z com relação a z. Então, derivada de f com relação a z vezes derivada de z com relação a z. Tá bom? Bem, esse cara aqui é o que eu quero encontrar, né? Ó, o xz. Derivada de y com relação a z, y não depende de z, tá? Então, esse camarada aqui, ó, é igual a zero. Então, esse pedaço todo aqui, né, ele morre. E a derivada de z com relação a z, isso aqui é igual a 1. Tá bom? Pronto. E aí, como eu falei para vocês, né, eu derivo desse lado e do outro lado a derivada de zero dá zero. Então, isso aqui a gente chega que isso aqui é igual a zero. Beleza, eu quero xz, então o que é que eu vou fazer? Eu vou isolar o xz. Então, ou seja, eu vou passar, ó, esse camarada para o outro lado, ele vai vir negativo. Por isso que aparece o sinal do menos. Então vai ficar, ó, fx vezes xz
é igual a menos fz. Aí lembra que tem aquela condição que a derivada de f com relação a z lá no teorema seja diferente de zero? Nesse caso aqui, quem está fazendo o papel do z é o x. Por isso que a gente tem que ter essa hipótese, né? Porque é para eu poder passar aqui, ó, dividindo. Então, derivada de x com relação a z é menos fz sobre fx. Aí você diz, professor, mas e é diferente de zero mesmo? Veja, o exercício está pedindo para a gente enxergar que x depende de z. E claro, a gente só vai fazer esse cálculo onde for possível, né? Onde essa derivada realmente ela não se anular. Tá bom? Beleza. Achamos uma expressão para xz. Professor, como é que eu acho agora a expressão para xy? Você faz a mesma coisa. Ó. Você deriva aqui agora com relação a y. Aí você vai vir aqui, ó, e vai pegando o ramo onde tem lá embaixo, ó, a variável y. Tá certo? Então, você repetindo esse procedimento, só que agora com relação a y, a gente vai chegar nisso aqui. xy é igual a menos fy sobre fx. Tá bom? Fala para mim aí, tenta fazer em casa e vê se você conseguiu chegar, né, nessa expressão aí, coloca aí nos comentários, tá bom? Qualquer dúvida, não tem problema. Nas notas de aula, isso aqui também está bem feitinho, né? Então você pode olhar nas notas de aula. Inclusive, para não ficar longo demais, eu só vou calcular essa derivada aqui. Essa outra você mesmo pode calcular, substituir e confere lá com as notas de aula se você fez certinho. Então, beleza, eu preciso então de fz e preciso de fx. Então, ó, fz, ou seja, derivar agora ó, essa expressão aqui toda, que é quem eu estou chamando de f, com relação a z, tá certo? Então, essa função aqui todinha, ó, que a gente está chamando de f grande de x, y, z. Então, eu quero derivar ela com relação a z. Então, derivando com relação a z, isso aqui vai dar o quê? 2x ao quadrado z. Aqui não depende de z, a derivada é zero. Derivando com relação a z aqui vai dar menos 3z ao quadrado. Derivando aqui com relação a z, mais 4y. E precisamos também da derivada com relação a x, né? Então, f grande com relação a x vai dar o seguinte. Desce o 2, né? Então vai ficar 2xz ao quadrado. Aqui depende de x, vai sobrar só o y ao quadrado. Aqui não depende de x e aqui não depende de x nem aqui. Então, a derivada de x está só isso. Logo, a derivada parcial de x com relação a z é igual a menos, só colocar aqui, né? 2x quadrado z menos 3z quadrado mais 4y dividido por 2xz ao quadrado mais y ao quadrado. Tá bom? E aí, analogamente, você calcula, né, a derivada de x com relação a y. Nesse caso agora basta calcular quem é fy, né, já que fx a gente já calculou. Tá bom, pessoal? Então, se não lembrar na hora do teorema do enunciado, a gente aprendeu muito bem a regra da cadeia. Se tiver alguma dúvida, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo dessa nossa aula. Você dá uma voltada lá, né, pode até praticar alguns exercícios para ficar fera. E aí você não vai ter mais dificuldades, tá bom? Olha só, falei para vocês que eram 3 vídeos, tá? A gente está aqui no segundo caso, né, do teorema da função implícita, em que eu tenho uma equação que depende de 3 variáveis. Então fica ligadinho aí para a próxima aula, até porque nessa próxima aula vai aparecer, né, um ente novo aí para a gente, que vai ser o jacobiano, e que a gente vai precisar na hora que for fazer o cálculo de integrais para funções de variáveis múltiplas. Ou seja, aqui na UFPB, né, a gente trata isso no cálculo 3, tá bom? Então, é indispensável que você também assista o nosso próximo vídeo. Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.